E hoje a gente vai falar sobre a oficina A Criança e o Palhaço. Solta a vinheta! Eu sou o Guilherme Venâncio, sou ator e trabalho com arte da palhaçaria há 8 anos. Dentre toda essa pesquisa, em 2018 surge então a oficina A Criança e o Palhaço, que é parte regular das minhas oficinas de teatro para crianças e também ministrada de forma separada. Dentro da oficina, nós trabalhamos com a linguagem do indivíduo. A gente pergunta para a criança do que ela ri. Tendo isso em mãos, com a participação ativa das crianças e de mim, do orientador, através de jogos teatrais dentro da linguagem do clown, fomentada por Jacques Lecoq lá na França há um tempo atrás, aliado com a palhaçaria tradicional do circo de lona, utilizando de ferramentas de ambas as vertentes, como a poética, as gags, as claques e as cascatas, costurando novas possibilidades cômicas, aliando as abordagens clássicas ao período atual que nós estamos inseridos. Olha que bonito! Hoje em dia, as comédias voltadas para o público infantil estão amplamente inseridas dentro da TV e da internet. Sejam essas comédias em formatos de filmes, séries, vídeos para plataformas digitais e desenhos animados. Mas como fazer isso, Guilherme? Como fazer isso? Como alinhar a tradição da palhaçaria e os desenhos animados? É simples, meu querido, através do diálogo. Conversando a gente se entende. Então, conversando, a gente traz essas referências sobre o que é comicidade hoje em dia para as crianças para dentro da oficina, aliando as referências das crianças às referências do orientador, que também assiste desenho, criando novas possibilidades de se fazer rir. Mas um ponto muito interessante de convergência entre a linguagem da palhaçaria e da animação é a relação hierárquica entre dois ou mais personagens. Dentro da palhaçaria, nós temos dois personagens clássicos, o palhaço branco e o palhaço Augusto. O palhaço branco é o palhaço arrumadinho, todo engomado, todo pomposo, cheio da pose, que nunca erra, tá sempre no seu pedestal. Já o palhaço Augusto é o palhaço atrapalhado, o palhaço que tropeça, o palhaço que se bagunça. Dentro das relações hierárquicas, o palhaço branco manda e o palhaço Augusto executa, de forma muito atrapalhada. E todas essas atrapalhadas do palhaço Augusto desconstrói essa figura do palhaço branco, mostrando a parte risível dele. Tenho certeza que você já pensou em algum personagem de desenho animado que tenha essas características. É fácil, ó. Pink Cérebro, Cupcake Dino, Bob Esponja e Lula Molusco, e dentre outros. Esses são só alguns exemplos. Mas você deve estar perguntando como a gente vai fazer tudo isso. Vamos falar então do nosso plano de aulas. O conteúdo programático da oficina é dividido em 5 períodos, que discorrem sobre a história da figura do palhaço, a descoberta do personagem de cada um e a interação com o outro e a criação de cenas. Primeiro período, o que é o palhaço? Esse período aborda a história, o surgimento da figura e a sua evolução ao decorrer do tempo, desde a Idade Média até os palhaços contemporâneos, inserindo o quê? As nossas brincadeiras com os desenhos animados. Segundo período, nós começaremos a trabalhar os corpos, preparando para o processo de construção do personagem de cada um através de exercícios de percepção corporal e conscientização através de jogos teatrais. Terceiro período, o corpo do palhaço. Através dessa movimentação iniciada no período 2, aqui no período 3, o corpo do palhaço começa a tomar forma e ele é colocado no jogo, na procura de formas estranhas de se movimentar, de falar, de cantar, de desenhar. Infinitas possibilidades podem aparecer dentro das experimentações, surgindo ótimas figuras. Ainda no período 3, nós começaremos a trabalhar as visualidades apresentadas lá no primeiro período. Assim, nós começamos a desenhar possibilidades visuais a serem trazidas para o personagem de cada um. Dentre elas, o figurino, a maquiagem, o cenário onde essa figura pode estar inserida.
Quarto período, a cena. Nesse momento do vídeo eu já não sabia se eu estava falando 1, 2 ou primeiro e segundo. No quarto período nós iremos trabalhar com exercícios específicos da linguagem do palhaço. As claques e as cascatas, sendo os tapas e chutes falsos que os palhaços realizam em cena e as quedas que eles fazem com segurança. Também serão abordadas cenas tradicionais de palhaçaria, as quais os participantes da oficina serão convidados a experimentar e reproduzi-las. Nesse momento, os participantes também serão estimulados a criarem as suas próprias cenas cômicas, através de toda a base de pesquisa e das referências adquiridas durante a oficina. Período 5! Período 5! Ou quinto período. Nesse momento da oficina é onde a gente começa a trabalhar a construção e a organização da nossa apresentação de conclusão. Nessa apresentação nós vamos trabalhar com as cenas tradicionais que a criançada experimentou durante a oficina e com as cenas autorais que elas criaram, unindo-as em um grande espetáculo. Seja um cabaré, um show de variedades, ainda a ser definido com a própria criançada. Mas ainda podemos ter uma dúvida: como serão realizadas cada aula? Cada aula é dividida em 3 momentos. Momento 1. Nele é trabalhado a chegada, o aquecimento, a preparação do corpo para a execução das atividades. Momento 2. Nesse momento, nós trabalhamos com jogos teatrais e exercícios voltados diretamente para a linguagem do palhaço. Momento 3. É o momento de ir para a cena. As crianças são estimuladas a criarem próprias cenas através da improvisação surgidas de temas propostos pelos próprios colegas. Juntando tudo isso, temos então a nossa oficina A Criança e o Palhaço, criada não só para auxiliar a criança em seu desenvolvimento artístico, mas também em seu desenvolvimento psíquico e motor. A motricidade é o campo que estuda o desenvolvimento através do movimento. O palhaço vive através de ações, ele executa. É um ser que vislumbra o mundo como novo toda vez que abre a janela, mesmo observando a mesma vista. Dentro dessa relação com o ambiente, a motricidade vem para embasar a construção da oficina. Analisando então a relação do indivíduo com o ambiente, a motricidade vem para embasar a oficina, permitindo às crianças a explorarem diferentes formas de movimentação, seja através do andar, do falar, do dançar, dentre milhões de possibilidades. Bom, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui, mas espero vocês no primeiro encontro da nossa oficina A Criança e o Palhaço. Então deixa seu like, curta o canal e até breve!